Jargões como eu sou um desigrejado, eu não preciso de igreja, eu sou descongregacional, eu não preciso estar congregado, eu sou contra denominações, eu não sou a favor de instituições, instituições são coisas de homem, coisa inventada por homem, esse negócio de ter uma denominação é coisa de religioso, é muita religiosidade, são os religiosos que fazem isso. Então, esses jargões, essas frases que agora são casuais na boca de muitos, vai contra ao entendimento correto da lei. Aliás, da graça e a mudança da lei, vai contra. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre o entendimento da mudança da lei. É preciso um entendimento claro sobre essa mudança da lei, para que você não caia aí na força que vem ganhando esse movimento. Para você ter uma ideia, uma das maiores igrejas hoje em dia, um dos maiores movimentos, apesar deles dizerem que não é igreja, mas igreja é um ajuntamento de pessoas, o significado de igreja é um ajuntamento de pessoas, então uma das maiores igrejas hoje em dia é a igreja que se diz desigrejado. É um ajuntamento de pessoas que existe. Muitas pessoas juntaram-se nesse mesmo pensamento. Muitas vezes não se reúnem em um galpão, em um lugar específico, mas se reúnem nas redes sociais, se reúnem disseminando esse mesmo pensamento, todos falando a mesma coisa, juntos em um mesmo pensamento, e é uma das igrejas que mais cresce nos últimos tempos, a igreja dos desigrejados. Com base em quê? O que eles têm como base, o que tem apoiado esse pensamento? Um entendimento equivocado da mudança da lei e da revelação plena da graça de Deus. Por isso, nós estamos fazendo essa série de lives, segunda, terça, quinta e sexta, ao meio-dia, para falar com vocês sobre a graça de Deus. E o assunto, ele é para quem realmente se interessa, para quem realmente quer dedicar um tempo para estudar e aprender isso, tá bom? Então, vou seguir aqui com a minha live. Se você quiser compartilhar, o momento é agora. Compartilhe inclusive a gravação, porque ela não fica salva por mais do que 24 horas. Então, se você está na live ao vivo, não saia, fique até o final para que você saiba sobre o assunto. E se você acompanha a gravação em outro momento, termine de assistir antes de completar as 24 horas do próximo dia. No próximo dia, por volta de 1h da tarde, essa live é excluída. Então, é importante que você siga, que você continue acompanhando até o final, para que você tenha um entendimento claro, um entendimento correto, tá bom? Dá uma licença, só encostar a porta aqui. Então, vamos seguir aqui com a nossa live. A live segue uma dinâmica. Tenho feito dessa forma desde o primeiro dia, para que a gente possa focar no assunto, para que eu possa respeitar o seu tempo. Eu sei que você não tem tanto tempo assim para ficar assistindo live todos os dias, então estou aproveitando esse horário do almoço, meio-dia. Para alguns é um horário bom, que para o que está fazendo, ou o horário que você estiver assistindo aí, para que eu não demore muito. Então eu vou direto aqui na dinâmica falando sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, e isso foi falado muito nos primeiros dias, explicado melhor nos primeiros dias, quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, nós precisamos entender sobre qual lei ou qual tipo de lei a Bíblia está se referindo. Diante de um Deus que é imutável, diante de um Deus que não muda. Deus, ele não vem mudando no meio do caminho. Deus, ele não vem se convertendo no meio do caminho. Antigamente ele era um Deus mau, cruel, e hoje ele é um Deus mais bonzinho, dispensador de graça. Não, a graça ela já faz parte do plano de Deus desde a eternidade passada. Ela vem se revelando de forma progressiva no tempo do Velho Testamento e em plenitude no Novo Testamento. Então, Deus é o mesmo. O pacto de Deus com a humanidade é a mesma. Agora, a lei, ou incluir a lei nesse plano de Deus, de salvação, de atrair o povo para si, é algo com um propósito. E nós falamos sobre esse propósito, qual foi o propósito da lei, qual o prazo de validade da lei, falamos tudo isso nas lives anteriores. Então,
Quando se fala que o fim da lei é Cristo, você precisa ficar atento e entender que tipo de lei. Como assim fim de lei? O que mudaria no relacionamento entre o homem e Deus e de Deus para com o homem após essa chamada fim de lei? Será que mudaria realmente o trato de Deus para com o seu povo? Será que aliviaria no sentido de fidelidade, no sentido de obediência? Então quer dizer que porque vivemos em uma época de dispensação de graça, onde a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, nós não devemos mais obediência a Ele? Não é isso que significa, não é isso que quer dizer. Por isso, hoje o nosso tema vai falar sobre isso, entendendo a mudança da lei. Porque, na verdade, a lei ela foi imposta para nos ajudar. Hebreus capítulo 7, versículo 11 ao 12. Vou ler direto, vocês já sabem, né? Anotem ou coloquem nos comentários para ajudar quem está entrando a saber onde está escrito o que nós estamos lendo. Então veja, diante de um pacto imutável que Deus fez com o ser humano, a lei não poderia interferir nesse pacto. Deus prometeu que cuidaria do povo. E Deus colocou na condição seguinte, que o povo também o buscasse, que o povo o servisse, que o povo fosse fiel a Ele. Então, a lei ela passa por uma mudança com vistas ao aperfeiçoamento do homem, uma vez que o homem não estava conseguindo se aperfeiçoar com base na lei. Então eu vou ler agora aqui, ó, Hebreus 7, versículo 11 ao 12, diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio de um sacerdócio levítico, pois com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Então grave essa frase. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio. O sacerdócio antigo do Velho Testamento era o sacerdócio levítico. Por que o sacerdócio levítico? Deus escolheu dentre as 12 tribos de Israel, os 12 filhos e descendentes de Jacó, a saber, Judá, Benjamim, Aser, Simeão, Ruben, Naphtali, Zebulon, Gade, José, enfim, Issacar, Levi. Então, dentre os 12 descendentes, Deus escolheu a tribo de Levi, para que desta tribo, todos que nascessem da tribo de Levi, os descendentes de Levi, fossem levitas, fossem aqueles que trabalhariam a serviço do tabernáculo, inicialmente construído por Moisés, futuramente do templo, construído por Salomão. Então, todos os descendentes da tribo de Levi seriam aptos para trabalhar nesse serviço. Claro que teria ali algumas exigências, questões de idade, questão de saúde física, isso é tratado lá no livro de Levíticos, dentre as ordenanças de Moisés. Mas o que você precisa entender é o seguinte: tanto Moisés como Arão, eles eram descendentes de Levi. Então essa tribo foi escolhida. Deus levanta Moisés como um profeta. O que é o profeta? O profeta é o que anuncia a palavra do Senhor. Então Deus chama Moisés para anunciar a sua palavra e o coloca como um legislador do povo, de todo Israel, de todo o povo. Então Moisés recebe as leis de Deus, Deus passa para Moisés as suas leis, e Moisés, como um profeta, ele anuncia ao povo: é assim e assim e assim e assim que vocês devem fazer. É dessa forma que vocês farão. Isso entra como mandamento. Quem vai cumprir o mandamento? Todo o povo. E quem vai garantir que aquele mandamento fosse cumprido? Os levitas e os sacerdotes. Então, aos sacerdotes coube a parte de trabalhar no tabernáculo.
realmente dentro do tabernáculo, cumprindo as ordenanças, os rituais sacrificiais, as luzes do candelabro, os pães da mesa da preposição, o altar do incenso, o recolhimento das primícias, enfim, todas aquelas ordenanças cerimoniais, quem deveria cumprir eram os sacerdotes. E sacerdote só poderia ser da tribo de Levi. Então, os sacerdotes cumpririam o que já estava determinado. Existe uma lei. A lei já foi dada ao profeta Moisés, por Deus. Os sacerdotes eles só poderiam cumprir aquelas leis. Eles não teriam autoridade para mudar nada. Olha, Moisés disse assim, mas agora eu estou dizendo assim. Não, eles não teriam autoridade para mudar nada. Só poderia haver uma mudança se mudasse o sacerdócio. Não o sacerdote, o sacerdócio. Então, o sacerdócio, que é um conjunto de tudo que eu te falei aqui, era composto por a tribo de Levi. Era o sacerdócio levítico, tendo como legislador o profeta Moisés. Então, o sacerdócio da antiga aliança era um mandamento dado a Moisés, passado para todo o povo. Agora, o texto aqui de Hebreus 7, eu vou ler de novo, 11 ao 12, diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, agora você já sabe o que é o sacerdócio levítico, se fosse possível aperfeiçoar o povo por meio desse sacerdócio, e tudo que envolve esse sacerdócio, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Se fosse possível a perfeição nesse sacerdócio, iniciado por Moisés, qual necessidade haveria de ter outro sacerdote? Segundo a outra tribo, e não a tribo de Levi, segundo outra ordem, e não a ordem de Arão. Arão passou a ordem para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e assim foi, seguindo todo o sacerdócio. Então, não haveria necessidade. Mas a conclusão diz o seguinte: pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente também muda a lei. Necessariamente. Não era talvez mude, se quiser mude, não. Necessariamente haveria uma necessidade de mudança de lei. E esse novo sacerdócio foi dado a Cristo, porque ele é o sacerdote sucessor de Moisés. Quem disse isso? Quem disse que poderia haver uma mudança? O próprio sacerdote Moisés, sacerdote e profeta, que Moisés era profeta e sacerdote. O próprio profeta, que entregou para o povo uma lei, ele mesmo disse para o povo, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, diz assim, ele falou para o povo, o Senhor, seu Deus, fará com que no meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Então, o próprio Moisés disse que Deus faria com que do meio dos irmãos deles, dos seus irmãos, não da tribo de Levi. Então, ele, descendente da tribo de Levi, profeta e sacerdote do Senhor, diz, o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Por que semelhante a mim? Porque ele foi o profeta legislador. Ele trouxe o mandamento que Deus falou para ele, ele entregou para o povo. Mas ele disse, vai se levantar outro semelhante a mim, em cuja boca Deus disse, porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que lhe ordenar, o que eu lhe ordenar. Então Deus disse que colocaria as palavras dele na boca desse novo profeta, que ordenaria para as pessoas tudo o que Deus falou. E de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedireis contas. Então, quando Jesus vem, ele diz, eu não vim por mim mesmo, eu fui enviado pelo meu Pai. O que eu falo não vem de mim mesmo, eu falo o que o meu Pai mandou eu falar. Então, ele se apresenta como sendo este profeta que fala pela boca de Deus e traz
uma nova interpretação da lei, uma mudança na lei. Então, quando a Bíblia fala sobre mudança de lei, não está falando sobre cessação. Veja bem, mudança é diferente de cessação. Mudou não significa dizer cessou. Por exemplo, hoje eu estou com essa camisa. É bem provável que amanhã eu faça uma live com uma outra camisa. E vocês poderão dizer assim: o pastor mudou de camisa, ou trocou de roupa, mas eu não vou chegar aqui sem camisa. Mudança de camisa não significa que eu estarei sem camisa, significa que eu estarei com uma outra camisa, uma cor diferente, uma costura diferente, talvez, um recorte diferente, talvez, mas a camisa ela vai existir. É um exemplo claro aí para você entender. Então, quando a Bíblia fala sobre mudança de lei, não é cessação de lei. E é aí que muitos se confundem, porque a lei não cessou, a lei mudou. Então muitos confundem e acham o seguinte: então hoje nós não precisamos mais de lei. Mas não é assim. O propósito da revelação da graça em sua plenitude no Novo Testamento, como nós já falamos aqui em lives anteriores, era nos levar à obediência à lei da graça. Então a graça, ela é revelada para nós e ela requer de nós, como resposta a essa graça revelada, uma obediência. Uma obediência à lei. Mas qual lei? A lei de Moisés? Não, a lei da graça, porque houve uma mudança. Mas que fique claro para você, fique claro, não é cessação de lei, é mudança de lei. E é a graça que nós recebemos que trabalha em nós uma força que nos leva à obediência. É pela graça que nós conseguimos ser impactados ao ponto de responder a essa graça e sermos obedientes por essa graça que nos alcançou. Mas quanto à obediência, eu vou fazer uma live específica para falar só sobre isso. E quero aqui reforçar, e quero aqui deixar muito claro para você, eu vou ficar um pouco chateado, porque o meu objetivo, o meu propósito é que as pessoas cresçam em conhecimento, mas talvez fale como homem, né? Fale como homem, mas decepcionado não, desiludido não, porque eu não me iludo. Eu sei que esse assunto não interessa a muita gente. Eu sei que aquelas mais de 1000 pessoas que já assistiram a primeira live, aliás a segunda, porque é a única que ainda está no meu Instagram, eu estou deixando ela só para divulgação, mais de 1000 pessoas já assistiram, mais de 300 compartilhamentos, 100 e tralalá comentários. Eu sei que essas mais de 1000 pessoas não vão seguir a série. O assunto não é interessante para todo mundo. Nem todos querem levar tempo para se aprofundar nesse assunto. Sabe, eu coloquei um story hoje no meu Instagram falando sobre um dia que o apóstolo Paulo, ele marcou um encontro com as pessoas. E as pessoas foram lá, neste dia marcado, para ouvi-lo falar sobre a graça, sobre o evangelho do reino. E diz a Bíblia que ele ficou de manhã até a tarde. Ele ficou de manhã até a tarde explicando sobre isso. Deixa eu abrir aqui o versículo para falar para você onde está escrito. Então, eu estou ciente que nem todos vão querer dedicar tempo para isso. Leva tempo. Eu não vou ficar com você aqui de manhã até a tarde em respeito ao seu tempo. Eu sei que você tem mais coisas para fazer. Só que eu estou fracionando. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Então, vai levar tempo. Você precisa estar ciente disso. Deixa eu pegar aqui o versículo, peraí. Ó, diz assim, ó. Atos 28, 23. Atos 28, 23. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Então, foi muita gente àquele lugar. Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações através da exposição de textos e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base
na lei e nos profetas. Então veja, Atos 28, 23. Então veja, o apóstolo Paulo, ele ficou de manhã até a tarde, falando com as pessoas, explicando para as pessoas, com base na lei e nos profetas. E o que eu estou fazendo aqui? Eu só não estou ficando de manhã até a tarde, mas é quase 1 hora, segunda, terça, quinta e sexta. Hoje já é o 7º dia. Somado aí, estamos chegando a quase 7 horas de conteúdo. Só para que vocês tenham um entendimento correto da graça. E eu estou usando como base o que a princípio? A lei e os profetas. Estou explicando a base para vocês. E eu já sei. Eu vou ficar triste? Já disse. Vou, porque eu quero que mais pessoas sejam alcançadas. Claro que eu ficaria muito feliz de ver mais pessoas sendo alcançadas. Mas eu não vou ficar decepcionado e nem desiludido. Eu estou bem instaladinho na realidade que o ser humano corrompido, preguiçoso do jeito que é, não vai querer entender. Vai querer a coisa mastigada, vai querer as frases de efeito, vai querer o que agrade os seus ouvidos. Então, esse é um convite à constância. Eu estou convidando você a ser constante. Eu estou convidando você a valorizar o que você está recebendo. Eu não vou ficar mandando mensagem no WhatsApp, eu já mandei nos primeiros dias, mas eu acho chato toda hora ficar chegando mensagem no WhatsApp de alguém que já sabe que o assunto é importante. Então, pessoas adultas agem como pessoas adultas. Você vai assumir a responsabilidade, você vai colocar um despertador no seu celular, é o que eu faço. Já pensou se eu esquecesse da live? Eu coloco um despertador no meu celular, eu tenho um compromisso com vocês. Nós temos um encontro marcado, segunda, terça, quinta e sexta, meio-dia. Eu não posso meio-dia de jeito nenhum, então você saiba que a live vai ficar gravada de 1 da tarde, do dia em que ela aconteceu, até 1 da tarde outro dia. E aí você tem um compromisso de assistir. Depois disso, não adianta. Eu vejo que as pessoas precisam valorizar a palavra. Em respeito ao seu tempo, eu estou fazendo essa live dinâmica e fracionada. Em respeito ao meu tempo, eu espero que vocês que estão aí do lado respondam da mesma forma. Que vocês entendam o nosso método de estar entregando para vocês esse conteúdo. Tá certo? Então, é um convite à constância. Seja constante, porque o inconstante ele não vai chegar em lugar nenhum. Então, se você quer ter um entendimento correto da graça, saiba que isso vai levar um tempo. Nós só estamos na 7ª live. É provável que tenha ainda mais umas 10 aí para frente, ou até mais, não sei. Porque é muita coisa para a gente falar e estamos falando cada dia um pouquinho. Hoje estamos falando do quê? Mudança de lei. Não cessação de lei. E é importante você entender isso. É importante porque quando a graça de Deus ela é nos revelada no Novo Testamento, ela nos leva à obediência da lei da graça. Não é que não tem mais lei, agora não tem a lei mosaica do sacerdócio levítico, mas tem a lei da graça do sacerdote Jesus, do sumo sacerdote Jesus, do profeta Jesus, do rei Jesus. E a graça nos fortalece para obedecermos essa lei. Por isso que é graça. Diferente da lei do passado, que ela era imposta, mas não ajudava ninguém a cumprir, não aperfeiçoava ninguém, a graça, ela nos fortalece, ela trabalha em nós um sentimento de gratidão, de reconhecimento de incapacidade, para nos ajudar a obedecer essa lei. Então, o texto é muito claro, mudança de lei. Mudou a aplicação, mas ela não cessou. E é muito comum, estou falando isso porque é muito comum nós vermos nos dias de hoje, pessoas que interpretaram esse texto de forma errônea, dizendo o seguinte: não, eu não estou mais no tempo da lei, eu estou no tempo da graça, você é muito religioso. Aí dizem assim, religiosos piram. Ué, mas se você diz que é de Deus, você também é um religioso, porque a palavra religião no original significa religare. Então, se você quer ser ligado a um ser supremo, quer seja Deus ou Satanás, você é um religioso. Porque tem gente que é da religião que busca o Satanás. Então, ele é um religioso. Ele quer ligar a sua matéria
a algo sobrenatural, é um religare. Vamos nos ligar. Então, quando eu quero me conectar com Deus, eu preciso praticar a religião, essa religação. O que nós não somos é religiosos como eram o povo do passado. A nossa religiosidade, que significa as práticas da religião, tá? Então existe religião e religiosidade. Religião é o que religa a um ser sobrenatural, supremo, quer seja quem você quiser se religar. A religiosidade são as práticas dessa religião. Então, quais eram as práticas da religião no passado? Sacrifício, acender incenso, matança de animal, enfim, e tantas coisas. Qual é a religiosidade de um espírita? Obras, caridade, tempo de serviço, não sei se é um dia na semana, enfim, mas é um dia que a pessoa se dedica e tal. É a religiosidade dessa pessoa. Qual é a religiosidade de quem serve a religião afro? É arruda, sal grosso, fazer a cabeça, ir no cemitério, arriar despacho. É a religiosidade. Qual é a nossa religiosidade? Não temos nenhuma? Quem disse? Então há uma má interpretação, onde algumas pessoas que entraram aí em um liberalismo interpretaram de forma errada esses textos e usam jargões. Jargões que alimentam essa liberalidade, tipo, eu não sou religioso, eu não sou obrigado a nada, eu sou desigrejado, eu sou descongregacional, não preciso estar ligado a uma congregação, a uma denominação, a uma instituição. Esses são os que vivem no extremo da hipergraça. E não é assim. Mudança de lei não é cessação de lei. Escreva nos comentários para você se lembrar dessa frase. Mudança de lei não é cessação. Escreva mudança e não cessação. Mudança e não cessação. Grave isso na sua mente. Agora, o que nos ajuda a entender essa questão da mudança de lei é separarmos os tipos de lei. Então existem as leis morais, civis e cerimoniais. Você está comigo aí? Você está anotando? Você está fazendo as suas notas? Anote leis morais, civis e cerimoniais. Coloque nos comentários também. Morais, civis e cerimoniais. Se você souber dividir isso, se você souber interpretar, discernir esses tipos de leis, vai ficar mais fácil você entender quais mudanças aconteceram. Vou falar aqui com vocês sobre as leis morais. Então são leis morais, civis e cerimoniais. Vamos falar então sobre as leis morais. O que são leis morais? Leis morais têm base em princípios. E princípios é aquilo que vem antes de lei, vem antes de imposição. Eu não preciso que tenha um papel escrito para que por princípio eu saiba que aquilo é errado. É um princípio. Por exemplo, nós vemos Deus estabelecendo um princípio para a humanidade lá em Gênesis, capítulo 4, do versículo 8 ao 16. Por que Deus instalou esse princípio que eu estou falando para vocês? Por causa do homicídio. O primeiro homicida da terra, chamado Caim, que matou seu irmão Abel, ele foi corrigido por Deus. Depois você leia lá em todo o contexto, onde Deus ele fala contra o homicídio. Ele fala que o que ele fez foi errado, que o sangue de Abel vai clamar, que por causa disso ele vai ser punido. Por princípio, você não pode matar ninguém. Vocês não podem matar ninguém. E não existia lei. Em Gênesis ainda não existia lei. A lei ela vai aparecer lá em Êxodo capítulo 20. Não existia lei ainda. Então, antes de existir a lei, já existiam princípios morais. Esses princípios é o que Deus pensa a respeito das coisas, a respeito da humanidade, do viver, da humanidade. Então, esses princípios já estavam no pensamento de Deus, esses princípios morais, antes de vir a lei. Agora, quando vem a lei, então Deus ele vai inserir esses princípios na lei, que nós conhecemos como leis morais. Então Deus ele sempre teve um posicionamento sobre esse, e a lei só veio para ajudar o homem a cumprir. Não conseguia justificar, aperfeiçoar, mas ajudava. Depois vem a graça, que nos traz uma interpretação. Eu vou te falar no final como ela nos ajuda a cumprir. Hoje, antigamente,
As pessoas eram ajudadas a cumprir a lei por causa das punições, com medo das punições. Hoje, Jesus nos deu um novo mandamento e uma forma de entendermos como que nós vamos conseguir cumprir a lei. Mudança não é cessação. Precisamos cumprir a lei, sim. Então, o que aconteceu? Por princípio, Deus estabeleceu que o homicídio seria errado. Eu estou usando só o homicídio, mas existem muitos outros princípios, tá? Deus estabeleceu por princípio que o homicídio não poderia ser realizado, tá? O povo cresce. Deus faz um pacto com Abraão, promete que faria dele uma grande nação. De fato, a nação cresce muito e esse povo está sem lei. Esse povo está sem saber ao certo o que aconteceria se cumprisse a lei ou não, a lei moral, por princípio, o princípio. Então, como que a coisa se organizou? Por leis escritas em tábuas de pedra, que Deus deu a Moisés. Então, dentre todas essas leis que estão lá em Êxodo 20, está esta que eu destaquei aqui sobre o homicídio, mais especificamente no versículo 13, onde fala, não matarás. Então, o princípio do homicídio, que já existia antes da lei, entra como lei em Êxodo 20, no versículo 13, o não matarás. A humanidade segue, e nós vemos lá no Novo Testamento esta lei sendo ratificada, quando em Romanos 10, versículo 4 fala que o fim da lei é Cristo, isso não significa dizer que agora pode matar qualquer um. Ah não, porque a lei dizia não matarás, e o fim da lei é Cristo, então agora eu posso matar. Não, porque essa lei moral já existia por princípio, antes da vinda da lei. Escreva assim, ó, princípio é antes da lei. Para você gravar, para você entender, escreva. Princípio é antes da lei, ou vem antes da lei. Princípio vem antes da lei. Então, aquilo que já existia por princípio em Gênesis, que Deus passa para Moisés em forma de leis escritas em Gênesis, em Êxodo, aliás, em Êxodo 20, sobre o homicídio, não acaba, não cessa com a vinda de Cristo, com o fim da lei que é Cristo. Muito pelo contrário, nós vemos do início da Bíblia até o final da Bíblia esse princípio sendo cobrado por Deus. Deus nunca aliviou a quebra de uma lei moral para ninguém, de reis, profetas a plebe. Deus nunca isentou ninguém de quebrar um princípio moral. Todos tiveram consequências por quebra de princípio moral. E no final da Bíblia, agora isso aqui é para aumentar o seu temor, no final da Bíblia vai ratificar que essa lei ela permanece. Ah, o fim da lei é Cristo. De que lei? De que lei? Calma. Porque as leis morais não. Puxando de novo, Gênesis. Caim não pode fazer por causa disso. Você vai pagar um preço. Depois do dilúvio também. Depois do dilúvio, Deus falou severamente com Noé. Inclusive, Deus falou o seguinte, Noé, se alguém cometer um homicídio, o infrator ele vai ter que pagar com o próprio sangue. Êxodo 20 entrou como lei. Jesus, ouviste o que fora dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo, se só tiver um pensamento, você já cometeu homicídio. Se só chamar o seu irmão de tolo, você vai pagar por isso. E lá no Apocalipse, para fechar a Bíblia, para você ver que fala de ponta a ponta, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, tá vendo? É que eu peguei só o homicídio, mas existem muitas leis morais. Então, olha a lista, Apocalipse 21, versículo 8. Desculpe. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, essa lei moral, que por princípio foi entregue por Deus desde o início em Gênesis,
que mais para frente tornou-se como lei no tempo de Moisés, foi ratificada por Cristo na cartilha do cristão, Mateus 5 ao 7, lá no final da Bíblia, em Apocalipse, está dizendo que a quebra dessa lei moral comprometerá a sua morada na cidade celestial. Fora ficarão os que não cumprem. Ah, mas eu não estou mais debaixo da lei. É só uma mentirinha. Você é muito religioso. É só uma mentirinha. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos... Aí vai. Aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando em fogo e enxofre. Aos imorais. Olha na lista. Apocalipse 21, 8. Quanto aos imorais, isso é imoral. Ah, é nada, isso aí é coisa de religioso. Eu estou no tempo da graça, eu não preciso disso. Aos incrédulos, abomináveis, feiticeiros, idólatras, isso vai comprometer a entrada na cidade celestial. Sendo assim, quando conseguimos discernir, dividir bem o que é lei moral, o que é lei civil, o que é lei cerimonial, nós vamos entender a importância de cada uma delas. E acontece o seguinte: tudo aquilo que o Velho Testamento ilustra e o Novo Testamento explica é válido, ainda que de forma diferente, porque houve uma mudança de lei. Então, se o Velho Testamento diz 4 e o Novo Testamento diz, olha, não mais 4, porém 5, então é o 5 que está valendo. Se o Velho Testamento diz 4 e o Novo Testamento diz, não é mais necessário os 4, é necessário isso. É válido o que está escrito no Velho Testamento. Mas uma coisa é certa, o Novo Testamento traz as leis. Nós não vivemos sem lei. Há uma mudança, mas não cessação. Isso é importante você saber. Por exemplo, vamos falar aqui de algumas mudanças. O Velho Testamento, ele ilustra o inserir uma pessoa na aliança, inserir uma pessoa no pacto de que Deus cuidaria daquele povo. Por exemplo, o judeu era marcado pela circuncisão na carne. Era um corte que era feito na carne. Então, a circuncisão marca a entrada de uma pessoa no pacto do Velho Testamento. No Novo Testamento, não existe a cessação desse inserir a pessoa no meio do povo de Deus. Não existe cessação. Nem é necessário mais. Existe sim. Só que a circuncisão não é na carne. O Novo Testamento diz que a circuncisão é no coração. Isso é simbolizado, isso é confessado publicamente através do batismo. Então houve uma mudança. Não é que não precisa mais. Esse negócio de circuncidar é do Velho Testamento. Sim, circuncidar sim. Mas o propósito, por que as pessoas eram circuncidadas? Para que ficasse marcado uma diferença. Quem é judeu tem que ser circuncidado. Ainda que fosse um estrangeiro, se quiser fazer parte do pacto, tem que ser circuncidado. Então há uma diferença entre os que eram do pacto e os que não eram. Hoje também. Não tem esse negócio de você dizer eu sou de Deus e viver fora da aliança. Eu sou de Deus e viver descongregacionado. Eu sou de Deus, mas eu não vou na igreja. Eu sou de Deus, mas eu não faço parte do corpo. Eu sou de Deus, mas eu não sou batizado nas águas. Não tem isso não. Quem disse para você isso? Aonde está escrito isso? Então há uma confusão quanto a isso. Mudança, não cessação. Então houve uma mudança. O Velho Testamento ilustrava, o Novo Testamento vem e diz, agora vai ser assim. E isso é permanente. Por exemplo, mais um exemplo do Velho Testamento. A Bíblia diz que continuamente, os sacerdotes precisariam colocar brasas no altar de incenso, para que saísse aquela fumaça, e aquela fumaça representaria a oração chegando até Deus, como um aroma agradável. Velho Testamento. No Novo Testamento diz a Bíblia que isso foi substituído pela oração dos santos. Não preciso mais queimar incenso.
Hoje, a oração dos santos é recebida diante de Deus como esse incenso continuamente. Por isso precisamos continuamente andar em espírito, viver em espírito e orando a todo tempo. Orai sem cessar. Uma outra coisa do Velho Testamento, que era uma ilustração e é completada no Novo, sacrifício. O sacrifício ilustrava, simbolizava a aproximação do homem e Deus. Então, no Novo Testamento, Cristo cumpre e cessa. Isso aí cessou. Cumpre e cessa. Eu já li para vocês em Hebreus 10. Cumpre e cessa. O ritual de sacrifícios não é mais necessário. Por exemplo, a guarda do sábado para o descanso era literal. Literalmente não podia fazer nada no sábado. Era um descanso literal. Velho Testamento. No Novo Testamento, Cristo se revela como o Senhor do sábado e diz que o sábado foi feito para o homem. E não o homem para o sábado. Você não tem que viver para o sábado. O sábado é para você. E Ele é o Senhor do sábado. Então, Ele disse: vinde a mim cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, alcançarei descanso para a sua alma. O descanso está em Cristo. Aquele descanso simbólico, ilustrado do Velho Testamento, que era no sábado, agora está em Cristo. E todos os dias nós temos descanso nele. Cessou. Não existe base bíblica no Novo Testamento para a guarda do sábado. Não existe. Procure, leia a Bíblia que você vai entender que isso é a doutrina de homem para alienar e prender a pessoa em uma religião específica. É preciso que vocês entendam isso. Acerca de ordenanças. Algumas ordenanças elas foram descontinuadas realmente, mas existem ordenanças que foram ratificadas. E vocês precisam conhecer, vocês precisam saber. Por exemplo, uma ordenança do Velho Testamento. Era uma ordenança. Não farás para ti imagem de escultura. Uma ordenança. Vocês não podem ter imagem de escultura. E isso é reiterado durante todo o Velho Testamento. Deus ele não suporta a idolatria. Não suporta a idolatria. Tá. Aí vem Jesus. O fim da lei é Cristo? Tá, o fim da lei, mas que lei? Qual tipo? Você acha que essa lei de ordenanças Cristo descontinuou? Agora a gente pode ser idólatra? Agora a gente pode ter imagem para nós? Então, você precisa diferenciar isso. A gente vê lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, quando ele diz assim, ó, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Então, Velho Testamento e Novo Testamento dizendo a mesma coisa. Sobre honrar pai e mãe. Acabou essa lei de honrar pai e mãe porque Cristo veio? Não. Muito pelo contrário. O Novo Testamento fala sobre isso e inclusive diz que tem promessa para quem honra pai e mãe. Não cessou. Então a gente vê que as ordenanças, algumas foram ratificadas, outras foram descontinuadas. As leis morais, essas são imutáveis. Leis morais são imutáveis, elas vieram antes mesmo da lei de Moisés. É o pensamento de Deus. Leis imutáveis, elas permanecem. E as leis cerimoniais? As leis cerimoniais foram descontinuadas. Quando eu falo de leis cerimoniais, eu já citei aqui muitas vezes, muitas. As festas judaicas, a observação de datas do calendário, os sacrifícios, ofertas, pagamentos de impostos em tipos de dízimo, primeira colheita, a quinta parte para quem alguma vez deixou de devolver o dízimo, tem que pagar a quinta parte. Enfim, tinha tantas coisas, tudo foi descontinuado. Por quê? Porque mudou o sacerdócio. E o que nós lemos lá em Hebreus 7? Mudou o sacerdote, muda também a lei. Então houve uma mudança. E Cristo trouxe essa mudança e nós estamos vendo aos poucos, entendendo. Faltou falar das leis civis. E as leis civis? As leis civis é que regem o país, a população, a humanidade. As leis civis no tempo de Moisés determinavam sobre a marcação de terras, sobre invasão de terras, sobre casamento, sobre, enfim, as leis civis que regulavam essas coisas. Então, as leis civis, eu não digo nem que foram descontinuadas, as leis civis, elas
permanecem a depender de onde você vive. De onde você me assiste agora? Se você está no Brasil, existe uma legislação no Brasil. Se você está em Israel, então você ainda segue as leis civis aí de Israel. Se você está em Portugal, existe leis civis em Portugal. Tem coisa que aqui no Brasil é crime, em outros lugares não é. Por exemplo, o Brasil descaradamente está querendo legalizar o aborto. Mas existe uma união onde eles defendem que o aborto é crime. Inclusive o Brasil fazia parte dessa união, né? Mas na nova gestão, não quero aqui ficar falando de política, porém na nova gestão eles desvincularam o Brasil dessa união e estão tentando de tudo para legalizar o aborto. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se legalizarem o aborto, já era. Não é crime no Brasil. Só que o que acontece? As leis civis, elas não estão acima das leis de Deus. E aí fere um princípio moral. Então, cristão não vai praticar o aborto. Mas a população faça o que quiser. As leis civis não estão acima das leis de Deus. Certo? Porque nós vivemos com base nela e por princípios. Mas as leis civis, elas existem. E de certa forma, elas são boas para a população, são boas para a humanidade. Paulo, lá aos Romanos, né, na carta aos Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados, está falando dos magistrados, presidente, governador, senador, prefeito, vereador, juízes, autoridades, os magistrados não são para temor, não devemos ter medo quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela, pois a autoridade é um ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para praticar quem pratica o mal, para castigar quem pratica o mal. Então, as autoridades são constituídas por Deus e usadas por Deus. Devemos nos submeter. Então, as autoridades implicam o que é errado, o que é certo, o que é crime. Tem leis e nós devemos seguir, devemos obedecer essas leis. Ele continua dizendo: é por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paga imposto, tem que pagar, porque as autoridades atendem esse serviço e precisam desses valores. Versículo 7. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, essa é a lei do mundo, essas são as leis civis. A quem imposto, leis civis. A quem respeito, leis morais. A quem honra, leis morais. Aí eu já vou continuar o texto para você entender sobre cumprir a lei de Deus. Calma. Já vou continuar aqui. Não vamos falar sobre política, tá? Isso não é bom para o nosso assunto. Diverge um pouco o pensamento. Mas é verdade, devemos obedecer, inclusive orar pelo presidente Lula, tá? A não ser que venha ferir as leis de Deus, né? Se vier uma lei que me obriga a realizar uma coisa que eu, biblicamente falando, não devo realizar, aí eu vou descumprir, eu vou ser preso, eu vou pagar o que for, mas aí eu vou descumprir. Agora, leis civis, por exemplo. Existe uma lei civil aqui no Brasil que determina que o homem e a mulher, quando casam, eles precisam se acertarem civilmente. Tem que ir ao cartório e casar. E já existe aí uma nova lei que aceita no Brasil a união estável. Diante de Deus, isso é necessário? Por princípio, não. Quando Deus instituiu o casamento, lá no princípio diz: deixa o homem, pai e a mãe, se une à sua mulher, os dois vão se tornar uma só carne. Então, por princípio, funciona o seguinte: os dois deixam, e muitas vezes geograficamente deixam, saem de onde moram e vão morar juntos em outro lugar. E isso tem que ser uma confissão pública, as pessoas precisam saber que eles estão casados e diante de Deus.
Foi assim que aconteceu o primeiro casamento. Depois entraram as leis dos homens. E nós temos que estar sujeitos a essas leis. Por isso é importante que um cristão, que um homem de Deus, uma mulher de Deus, se case diante de Deus e diante dos homens, civilmente. É uma lei civil. Entende? É uma lei civil e nós devemos cumprir, nós devemos obedecer. Então, as leis morais não foram descontinuadas, as leis cerimoniais foram descontinuadas, algumas ordenanças ratificadas, e tudo isso vocês vão entendendo aos poucos, conforme a gente vai falando para vocês aqui. Agora é o seguinte, quando fala aqui em Romanos 13, 1 ao 7, sobre estar submetido às autoridades, é com vistas ao cumprimento das leis civis. E as leis morais? Como que nós vamos conseguir cumprir as leis morais? A lei de Deus, as leis morais. Aí vem através de um novo mandamento. Um novo mandamento. Então não é cessação de mandamento, é mudança. Jesus, ele não cessou o mandamento, mas ele mudou, nos ajudou a cumprir. Quando lá em João capítulo 13, versículo 34 ao 35, diz assim, João 13, 34 ao 35, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Tá vendo? Então existe um novo mandamento. Eu lhes dou um novo mandamento, que vos amem uns aos outros. Então, não existe mandamento para nós que estamos debaixo da graça? Quer dizer que realmente não existe lei? Não existe mandamento nenhum? Pelo contrário. Eu vos dou um novo mandamento, que vos amem uns aos outros. E ele reitera, assim como eu vos amei, que também vós amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, o novo mandamento é que amem uns aos outros. Se nós praticarmos isso, nós vamos conseguir cumprir a lei. E onde fala sobre isso? Romanos, capítulo 13, versículo 8, na continuação daquilo que eu estava lendo anteriormente. Diz assim, ó, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Por quê? Veja, pois estes mandamentos, olha os mandamentos morais, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, se resume nessa palavra, ame o seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então veja, hoje eu não preciso da lei de Moisés para dizer que eu tenho que ser fiel à minha esposa. Eu não preciso, porque por princípio eu devo a ela fidelidade e por amor. Então por isso que Paulo está dizendo, se você amar, você já cumpriu a lei. Porque quem ama o seu próximo, cumpre esses mandamentos. Não mate, não adultere, não furte, não cobice. Ou seja, se eu amo meu próximo, como que eu vou roubar alguma coisa dele? Isso aqui não é meu. Não, esse celular aqui, ó, esse celular é de alguém. Se eu roubar esse celular de alguém, eu estou fazendo mal para esse alguém. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Não. Então, por amar esse alguém, eu não vou roubar o celular dele. E com isso eu estou fazendo o quê? Cumprindo a lei. Não furte, não roube, não cometa adultério, não mate, não fale mal, não deixe de fazer o bem. É tudo um princípio que quem ama, cumpre a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E por isso é tão difícil hoje as pessoas cumprirem a lei. Ninguém quer amar, ninguém quer fazer por amor. As pessoas faziam male quando tinha uma imposição, né? Quando tinha uma imposição de lei. E aí que está o problema de muitas pessoas. Bom, gente, está chegando aqui já 1 hora de live.
Eu tenho mais coisas para falar para vocês, mas nós vamos deixar para amanhã. Então, amanhã a gente se encontra novamente ao meio-dia. Vamos continuar o assunto, entendendo a graça de Deus de uma forma ampla. Se está interessante para você, se programe, coloque um despertador no seu celular, volte aqui amanhã, envie essa live para os seus amigos e familiares e assim nós vamos crescer em conhecimento, em sabedoria, debaixo da graça de Deus, tá bom? Um abraço, fé e força, até amanhã se Deus quiser.